Quinhentismo é o início da literatura brasileira. Ocorreu no Brasil, está relacionado ao Brasil, mas os textos, as obras foram escritas pelos colonizadores. O homem europeu, com a sua visão, ambição e intenção nas buscas de terras e riquezas. Ocorreu no século XVI, 1500, o descobrimento do Brasil, e é considerada sem grande valor literário, pois os textos possuem as características da organização da literatura e nem se enquadram nos gêneros literários. É mais considerada com valor histórico, pois é basicamente a descrição da terra e do índio, tendo como principal característica o deslumbramento do europeu com a exuberância da natureza. Eles até consideravam um paraíso, um país tropical. O quinhentismo tem duas formas de literatura: literatura informativa, que tinha como objetivo informar a metrópole, que no caso é a Europa, das possibilidades de exploração, características da fauna, flora, dos habitantes e seus costumes. Os textos têm uso exagerado de adjetivo, escritas por viajantes e aventureiros, e tem a literatura jesuítica, que tinha como objetivo a propagação da fé cristã. Os jesuítas aprenderam a língua tupi, os costumes dos índios e introduziram a devoção dos nativos. O instrumento mais utilizado foi o teatro, como forma de catequizar. Também queriam instalar o ensino público em todo o país. Barroco. O Barroco surgiu na Europa no século XVII, devido à contra-reforma da Igreja Católica, que estava sofrendo uma forte crise. Para impedir o avanço dessa crise, o Papa convocou um concílio, o Concílio de Trento, que tinha como principais decisões o retorno da Inquisição, que perseguia aqueles que não seguiam a doutrina católica. Também a relação de livros que eram proibidos e contrários à Igreja, e também a criação da Companhia de Jesus, que era composta por jesuítas que eram enviados a outros continentes para catequizar os nativos. O Barroco também surgiu devido ao Renascimento Europeu, que foi o início da produção artística na Europa, onde o homem começa a ser valorizado através da inteligência, do conhecimento e do dom artístico. As principais características do Barroco são o conflito entre o corpo e a alma, onde o corpo era celebrado devido à vida na terra e, ao mesmo tempo, cuidado com a alma para as graças e a salvação divina. Outra característica é a passagem do tempo, onde o tempo, veloz e avassalador, destrói tudo em sua passagem, mas por outro lado, diante das coisas transitórias, surge a contradição. Existe o cultivismo e o conceptismo. O cultivismo se caracteriza pelo uso da linguagem culta, de jogos de palavras e de figuras de estilo. Já o conceptismo é caracterizado pelo jogo de ideias, lógico e pelo uso da retórica aprimorada. As principais figuras de linguagem do Barroco são a metáfora, a antítese, o paradoxo, a hipérbole e a prosopopeia. Arcadismo. O arcadismo expressa uma visão mais sensualista da existência, propondo assim uma volta à natureza. Os poetas escreviam sobre as belezas do campo, a tranquilidade proporcionada pela natureza e a busca de uma vida mais simples. Eles desprezavam a vida agitada e os problemas causados por ela. Os textos tinham clareza na escrita, com a utilização de períodos curtos e versos em rima. Procurava estabelecer a harmonia, porém não escreviam temas que correspondessem à realidade da época. Baseava-se nos preceitos do iluminismo, surgiu no século XVIII na Europa, marcado por movimentos racionalistas e profundas mudanças do contexto histórico. Seu intuito era de criar novas artes, ensinos, hábitos e atitudes que foram adquiridas no Barroco. Analisavam com as características clássicas e tinham vários pensamentos, como o carpe diem, aproveitar a vida. Fazia referência ao tempo, convida a aproveitar o momento. O principal autor do quinhentismo é Pero Vaz de Caminha. Do Barroco, Bento Teixeira, Padre Antônio Vieira e Gregório Matos. E do arcadismo, Cláudio Manuel da Costa,
Santa Rita Durão, Thomas Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto.